Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer aqui um testemunho que Deus fez comigo na minha vida. Eu quero pedir aqui, gente, quem tiver um testemunho, que deixa aqui nos comentários, né? E também queria pedir para que, por favor, galera, não pula o vídeo, porque de repente o que eu vou falar aqui pode edificar a sua vida, pode não, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, não pule o vídeo, tá, gente? Deixa aí um joinha aí para estar fortalecendo. E quem puder compartilhar, né, essa experiência que eu vou contar aqui, compartilha aí, tá, gente? Então, vou começando pelo seguinte. Eu me separei, né, quando eu morava em São Paulo. E foi um momento muito difícil. Não vou esclarecer aqui detalhes, mas eu quero contar para vocês o que Deus fez. Depois de algum tempo, né, Deus faz os milagres e a gente, na hora não percebe que foi Deus, depois é que você vai ver, né, como foi Deus que agiu na sua vida. Então, eu tenho 5 filhos que estavam todos comigo, né, aí na minha separação, 2 foi com o pai e os 3 menores ficaram comigo. Então, durante um bom tempo eu fiquei ali sozinha, eu morava num aluguel, e eu fiquei sozinha. E acho que uma vez ele veio e trouxe umas laranjas, eu acho. Então o que eu tinha em casa foi acabando, foi se acabando, se acabando. E daí chegou a um ponto que a gente não tinha mais nada em casa. Nada, nada. Só tinha água na torneira. Não tinha um grão de arroz, não tinha um sabonete para tomar banho, não tinha nada. Então as minhas 2 filhas, né, que eram, na época elas eram pequenas, tinha acho que 10 para 11 anos, elas são pouca diferença de idade, né? Então, elas comiam na escola, o lanche da escola. E o meu caçula tinha 6 anos na época, e ele brincava com o filho da vizinha, e a vizinha dava lanche pro neto dela, que era neto, que ela cuidava, e o Flavinho comia junto. E eu não tinha nada, nada, era só água mesmo da torneira. Então, eu comecei a ficar com depressão, eu tive depressão profunda, né, que Deus também me tirou da depressão profunda, glória a Deus. Tive depressão profunda, eu só chorava enquanto as crianças estavam na escola e o Flavinho estava brincando com o filhinho da vizinha, eu estava chorando. Chorava dia e noite. Eu já não sabia mais o que fazer, o desespero era tão grande, eu não conseguia me levantar de cima da cama, já não tomava mais banho, eu só chorava. Mas ali eu pedia para Deus, né? Mesmo no meu desespero, eu pedia para Deus, Deus nos ajuda, Senhor, tem compaixão da gente. Mesmo chorando ali com lágrimas, eu pedia para Deus. Quando foi um dia, eu já não aguentava mais. Então, à noite, parece assim, ó. Parece não, agora eu tenho certeza que Deus, o anjo do Senhor, me pegou. Eu desci as escadas. Ele me levou porque eu não tinha condições de descer a escada porque eu estava muito fraca. Então, Deus me pegou, me levou, desci a escada, fui até o portão. Cheguei ali no portão, era de noite, comecei a olhar para o céu e comecei a chorar. Nisso, a minha vizinha chegou. Na hora que a minha vizinha chegou, o marido dela entrou, né, dentro do quintal, ela desceu do carro e veio até a mim. Ela disse assim para mim: oi, dona Ruth, tudo bem? Eu falei: tudo. Ela disse: a senhora tá bem, dona Ruth? Aí eu fiz assim com a cabeça, porque daí eu não conseguia falar. Aí ela disse: dona Ruth, eu posso lhe fazer uma pergunta, assim, meio indiscreta, mas onde é que está o seu marido? Que a gente aqui nunca mais viu ele. Aí eu disse assim: ele foi embora. Nossa, dona Ruth, foi embora, como é que a senhora tá? E daí eu desabei, não falei mais nada, não disse mais nada, comecei a chorar. Daí ela disse assim: a senhora tá precisando de alguma coisa? Aí eu só balancei a cabeça assim, eu me lembro como se fosse hoje. Deus traz as coisas à nossa memória como se fosse hoje. Aí ela disse assim: dona Ruth, suba, que eu vou alcançar umas coisas para a senhora. Aí eu subi as escadas. O nosso quintal, minha casa era em cima da casa da dona da onde eu morava.
Era a única coisa que ela tinha, era aquele aluguel, e eu já estava ali há meses sem pagar, nem água, nem luz, nem nada. Daí no meu muro, dava pro muro da vizinha, assim, tinha como a gente ter comunicação ali. Daí ela subiu e ela me chamou dali no muro: "Ó, dona Ruth, vai pegando aqui as coisas." Ela começou a mandar coisa. Ela começou a trazer coisa. Muita coisa, ela trouxe muita coisa. Do que vocês imaginar, de comida, arroz, feijão, massa, tudo, farinha, farinha de trigo, mistura, carne, leite, ovos, frango, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Depois a gente conseguiu tomar banho. Tudo que vocês imaginarem dentro de um supermercado, ela me alcançou. Então as crianças, eram os três carregando as coisas, colocando em cima da mesa, colocando no chão, colocando na pia. E ali a gente ficou muito feliz com aquelas coisas ali que ela deu. Daí ela disse assim: "Dona Ruth, se a senhora quiser, a senhora pode fazer uma limpeza uma vez por mês, que eu lhe dou um dinheirinho. Daí também é bom, né? A senhora tem um dinheirinho para comprar alguma coisa que a senhora precisar." Eu não tinha como ligar para ninguém. Eu não tinha, naquela época o telefone era de fichinha. Gente, quanto tempo eu guardei isso comigo, e agora eu quero contar. Eu quero contar esse milagre que Deus fez. Deus não me permitiu ir embora antes de contar esse milagre aqui, esse testemunho. Minha irmã morava muito longe, de Carapicuíba até Pinheiros, era muito longe. Eu não tinha como fazer uma ligação, eu não tinha para quem pedir socorro, eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém a não ser a dona da casa. E ela começou a falar as coisas, mas eu dizia: "Eu não tenho o que fazer, eu não posso ir para a rua com as crianças." Ela acabou indo em Carapicuíba, na prefeitura, para pedir um transporte para me levar para Ilhabela, que era onde eu morava antes. E chegou o dia da mudança, a gente foi embora, desocupei a casa. Mas o que eu quero declarar aqui nesse testemunho é o que Deus faz na vida da gente quando você chega no desespero, clamando por Ele. Então daí ela disse: "Dona Ruth, se a senhora fizer uma limpeza, eu lhe dou um dinheirinho." Ali ela começou a me ajudar, começou a dar as coisas para as crianças, de brinquedo, de chocolate. Gente, essa mulher foi tão maravilhosa na minha vida, tão boa. Ela veio assim, essa ajuda veio pelas mãos de Deus, né? Lógico que a gente não tem dúvida. Aí eu comecei a fazer a limpeza na casa dela e ela me dava aquele dinheiro. Daí ali eu já comprei ficha. Daí eu fui ligar para o meu irmão, liguei para o meu cunhado, para minha irmã, liguei para o meu cunhado na época, né, para poder. Fui me virando, que eu tinha que levar as crianças para casa dele, para me descer para a ilha. Então, depois que ela me deu todas essas coisas, eu fui fazer janta para as crianças. As crianças ficaram muito felizes em ver toda aquela comida dentro de casa, que na verdade é algo que não costumava muito acontecer. Então, aí enquanto eu fiz a janta, as crianças já tomaram banho, tinha sabonete, tinha shampoo, tinha condicionador, papel higiênico. Gente, é o mínimo que se pode ter dentro de casa, e nem isso tinha mais na minha casa. E eu fiquei 3 meses nessa situação. Aí fui fazer janta, a gente jantou. Depois, no outro dia, eu me levantei, já dei mais uma animadinha ali. Um pouco tempo depois, eu voltei, fui para casa. Mas assim, o que eu quero deixar declarado aqui: gente, pede socorro para Deus. Pede: "Senhor, me ajuda." Que Deus, Ele vai ajudar. Deus, Ele jamais, Ele vai desamparar o seu filho, né? É pouco para quem aqui, de repente, que tão pouco. Não, para nós não era pouco. Até quando a gente ia sobreviver? As crianças comendo a merenda da escola, as 2 meninas, e o Flavinho comia um lanche ali com o filhinho da vizinha. Então,
foi tempos muito difíceis, né? Muito difíceis. Me arrependi porque eu fiz essa loucura de ir para São Paulo, porque pelo menos onde eu estava, eu tinha ajuda, tinha conhecidos, e ali eu não tinha ninguém. Não tinha para quem gritar, a não ser por Deus. Então, clamei, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. E foi que ali naquele momento, Deus me pegou pela mão, me levou até o portão e usou aquele anjo para realmente, naquele momento, ali matar a nossa fome. Ela me dava bastante coisa, ela era muito boa, não sei mais notícia de ninguém. A gente não tinha nem telefone naquela época para ficar pelo menos com contato, né? Não tinha. E eu só sei dizer uma coisa: clame ao Senhor quando você precisar. Ou mesmo sem precisar, peça sempre ajuda para Deus, porque Ele não nega. Então eu quero dizer aqui para vocês, quem tiver um testemunho aí, deixa aqui nos comentários, gente, o que Deus fez na sua vida, para que a palavra de Deus seja glorificada através das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Só gratidão, né, que a gente tem a Deus por toda a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Então, gente, estou deixando aqui esse testemunho para a glória do nosso Deus, porque só Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Deus esteja aí abençoando a vida de cada um de vocês. E clamem, 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 porque Deus, Ele ouve. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, em nome de Jesus.